E numa dessas, foi um dia de semana, eu falei, desliguei, aí ela falou assim, mamãe, vamos assistir um desenho, um filme, alguma coisa assim infantil. E o telefone tocou, eu fiz assim, pra atender. Aí a Catarina falou assim, mamãe, mas a senhora não falou que ia parar de trabalhar? Eu tipo, respondi, mas depois eu fiquei pensando, realmente, é isso que eu tô fazendo de errado. Por quê? Porque elas me mandavam a hora que elas queriam e eu atendia. Tá errado. Tá errado. Não era assim. Então eu comecei, como eu tinha parado de fazer as entregas, né? Então o que eu comecei a fazer, e nesse caso é um conselho que eu tô dando pra vocês, que vocês, se caso vocês puderem fazer isso, vocês façam, tá? Deixa eu só colocar um pano ali rapidinho, na calopsita, que eu já volto pra explicar pra vocês. Pronto, voltei. Que elas ficam gritando, gritam uma lá, grita outra aqui, grita. Então, o que eu comecei, e é um conselho que eu dou pra vocês. Estabeleça, primeira coisa, primeira dica, o horário que vocês vão começar a trabalhar. Eu começo a trabalhar assim que meu marido vai para o trabalho, tipo, 7 horas. Ok. Começa a botar isso na agenda de vocês. Eu começo a trabalhar que horas? É 8 horas? Então, 8 horas. Entendeu? É claro que vocês não tô falando pra vocês assim, é 8 horas, mas eu vou levantar 8 horas, eu vou sentar, depois eu vou fazer outra. Não, nada disso. Se vocês vão começar 8 horas, levantem um pouco mais cedo. Façam, se vocês quiserem treinar, façam o pré-treino de vocês. Pra quem faz o yoga, faz o yoga de vocês. Se vocês quiserem fazer meditação, faz a meditação de vocês. Enfim, façam o que vocês tiverem que fazer. Mas levantem mais cedo. Pra quê? Pra que naquele horário que você determinou de trabalhar, você já esteja trabalhando. Entendeu? Quando eu decidi namorar, depois de muitos anos eu decidi namorar, e hoje em dia eu estou morando junto, né? Como minha mãe fala, amigado com fé, casado é. Então a gente tá casado. Então eu conversei com ele e falei, eu trabalho na Jequiti e meu horário de trabalho é tal hora. Ele sai mais cedo pra trabalhar, né? Ele falou, tudo bem. Tudo bem, ok. Então tudo bem, acabou. Ele não entendia o que era Jequiti, então eu tive que explicar muito pra ele, demorou muito pra entender, e vocês sabem como é que é uma pessoa com TDAH, que demora um pouquinho pra entender, né? Então vocês já imaginam o problema que eu tive pra explicar. Então eu começava, vamos lá, dica número 1, estipule um horário que você vai começar a trabalhar, tá? Eu começava a trabalhar 9 horas da manhã, todo santo dia, de segunda a sexta, tá? Estipule um horário que você vai dar uma pausa. Não estou falando uma pausa assim, pro almoço. Não estou falando isso. Eu tenho muito problema em questão de beber água, né? Beber água, infecção urinária. Então, o que eu comecei a fazer? Eu coloquei um aplicativo no meu telefone para toda vez que ele tocar, eu tinha que beber água. Então, isso me fazia levantar, andar um pouco para poder beber água. Porque, por incrível que pareça, trabalhando de domingo a domingo, tava me dando muita dor na coluna, entendeu? Então, eu faço isso para vocês. Segunda dica, estipule pequenas pausas. Se vocês têm, não, eu não tenho esse problema, eu posso deixar a garrafinha junto comigo, depois eu levanto para ir no banheiro, ok, não tem problema nenhum. Se alonga, faz alguma coisa. Então, segunda dica, estipule pequenas pausas. Terceiro, para fazer o almoço de vocês. Para almoçar.
Ah, mas eu não faço almoço, eu faço marmita congelada. Eu também faço marmita congelada, gente. Desculpa se é um erro, eu estou cometendo esse erro. Eu faço marmita congelada. Por quê? Primeiro, a minha filha vai pra escola almoçar lá, né? Minha mãe tem a casa dela, de vez em quando eu vou lá enfilar um pouquinho da comida dela, mas ela tem a casa dela. Então, eu faço a marmita congelada aqui, meu esposo sai mais cedo pra trabalhar, ele pega a marmita, bota na geladeira e foi, acabou. Porque ele também almoçava só besteira, entendeu? Então eu faço comida congelada assim. Isso me poupa muito tempo. Poupa, porque aí eu não preciso, né, fazer comida todo dia. Eu faço, às vezes, 2, 3 carnes e coloco na marmita, faço ali alguma coisa e pronto, acabou. Pra mim adianta. Mas pra quem faz almoço todo dia, determine o horário. Eu vou parar 11 horas pra poder fazer a minha comida. E pare 11 horas. Pare. O telefone tá ali com vocês. Criança tá na escola? Vocês viram que é o telefone da escola? Aí sim vocês vão atender. Vocês vão atender. Marido tá no trabalho, tá ligando, o que que tá acontecendo? Vocês vão atender. Mãe tá, sei lá, tá em algum lugar, vocês vão atender. Mas consultora, deixa o telefone tocar. É difícil pra mim, foi difícil no começo, mas ó, estou fazendo o meu almoço. Entendeu? Eu fazia o almoço todo dia. Então, dá aquela pausa. Façam o almoço de vocês com calma. E quando vocês terminarem de fazer o almoço, por exemplo, eu fazia o meu almoço, eu ia lá, buscava a minha filha, né? E porque minha filha, ela já... Minto, não. Então eu fazia o almoço e ia pro portão, porque a minha filha nessa época ela não tava estudando mais aqui muito perto, né? Ela já tava na fase da alfabetização, que é pré-1, pré-2. Então tinha uma pessoa para ir buscar ela, então eu já esperava ela no portão para poder botar, né, trazer ela aqui para dentro. E aí eu tirava aquele tempo para cuidar dela, trocar roupa, dar banho. Uma coisa, gente, pra terceira dica, não, a terceira já foi, né? Que é dar a pausa pro almoço. Então, a quarta dica. Se vocês têm filhos, eu sei que é cansativo demais. Tem dias que a gente quer desganar porque a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. Mas priorizem eles, sabe? Tira ali, chegou da escola, meio-dia eu já fazia o seguinte, eu olhava a mochila dela para saber o que ela fez naquele dia, olhava a agenda dela, se tinha bilhete eu já olhava, já assinava, se ela tinha trabalho de casa eu já deixava separado o trabalho de casa, já tirava aquele trabalho de casa da mochila dela, deixava separado. E chegava perto dela e falava, filha, você tá com fome? Ela não, porque muitas das vezes ela almoçava na escola e eu almoçava aqui. Então, você pode brincar, mamãe vai almoçar. Muitas das vezes ela brincava e assistia, botava assim, Galinha Pitadinha, Mundo do Bita, essas coisas assim pra ela assistir. E porque minha filha nunca foi, a Catarina nunca foi de assistir filme de violência, sabe? Ben 10... Power Rangers, ela nunca foi nessas coisas, nunca foi nessa vibe. Ela sempre foi na vibe de coisa infantil mesmo, sabe? Brincadeiras que a gente brincava antigamente. Pra vocês, né? Não sei a idade de vocês, mas eu tenho 34 anos, então é brincadeira, desenhos da minha época, Cinderela, A Bela Adormecida, enfim. Então, a Catarina e a Leila assistia, eu almoçava, eu tirava a minha hora de descanso, eu sentava com ela, fazia o exercício com ela, porque eu ajudava também na alfabetização em casa e depois eu trabalhava novamente na Jequiti. Deu 6 horas, aí ali eu ia direto, né? Deu 6 horas da noite, 6 horas da noite, o que eu fazia? Eu fazia o meu último atendimento.
eu desligava aquele telefone e acabou. Eu não atendia mais. Não atendia, gente, eu não atendia. Eu podia me ligar, o telefone estava desligado, eu não atendia. Eu ficava com a minha filha, né, lia a história, ou ela pedia para poder assistir desenho, alguma coisa. A Catarina acabava pegando no sono, porque é uma coisa que em casa eu deixo ela dormir até mais tarde. Deixo, não sou uma mãe tipo, ai que chata, não deixa a criança dormir até mais tarde. Eu deixo. Num dia que ela não tem aula, nas férias ela pode dormir até tarde, não tem problema. Ela pode ficar acordada até mais tarde, pode dormir até tarde, não tem problema. Mas 15 dias antes, mais ou menos, de voltar às aulas, se ela estiver de férias, ela vai ter que começar a dormir cedo, porque ela precisa se acostumar a dormir cedo. Vocês estão entendendo? Então, era assim. 7h30, no máximo, a Catarina estava na cama. Ponto final. Ah, mãe, é o quê? Ah, mãe, é o quê? Ela só falava 2 vezes. E daqui a pouco ela, eu vou dormir. Então, tá bom. Você vai dormir e pronto, acabou. Então, assim, quando ela deitava 7 horas, eu deixava ela um pouquinho na televisão, bem baixinho, né? 7h30, desligava. E aí, às vezes, ela pedia pra mim, eu pro meu esposo, pra ler uma história pra ela, e ela acabava dormindo. No outro dia, a Catarina acordava muito disposta. Eu não entendi, até hoje eu não entendo como é que essa criança acorda disposta. Se eu descobrir, eu falo pra vocês. Pra vocês terem uma noção, a Catarina às vezes dorme 8 horas e a gente às vezes precisa ir pra Laranjeira 3 horas da manhã. Essa criança acorda numa disposição danada. Eu não entendo isso. E vai acordar daqui até lá. Mas enfim, eu não entendo. Quando eu entender, eu explico pra vocês isso. Então, ela dormia, né? E se meu esposo, ele não tivesse na casa dos pais dele, que os pais dele já são de idade, né? Ele tem uma filha e às vezes era mais prático para levar lá no médico e tudo mais, ele dormir lá na casa dos pais dele, né? O pai dele já tem uma idade bem avançada, mais do que a mãe dele. Então, o que eu fazia? Ela dormiu, ela dormiu umas 8, 8h30. Eu sentava aqui, na frente do computador. E aí, sim, eu estudava mais ali, mais um pouquinho. E já fazia o meu planejamento do quê? Do dia seguinte. Como, por exemplo, eu tenho que ligar para 20 pessoas. Eu tenho que pegar 5 pedidos. Eu tenho que pegar 3 cadastros. Eu tenho que ligar pro médico da minha filha. Eu tenho que... Entendeu? Eu já deixava tudo planejado na noite anterior. Quando eu não deixava, é porque o cansaço não dava. E aí, eu ia dormir direto. Entendeu? E eu fiz isso... depois de 2 anos que eu tava no Jequiti, até o final da Jequiti. Até quando me desligaram. Foi isso que eu fiz. Sábado e domingo, eu tirava o dia pra ir no shopping, pra poder passear. Foi aí, por incrível que pareça, antes de eu conhecer meu namorado, eu tirei um dia pra poder ir no cinema sozinha. Eu tirei um dia pra me poder lanchar sozinha. Eu tirei um dia pra cuidar de mim sozinha. Eu não estou falando assim, sozinha toda a vida, não. Mas eu tirava um dia pra poder levar minha filha no Bob's, porque aqui onde eu moro não tem McDonald's, né? Então era Bob's ou Girafas. Ela adorava um dos dois por causa do brinquedo, mas enfim. Eu levava a Catarina pra ir na praça. Eu ia lá pro quarto da minha mãe pra assistir um filme de terror, porque eu adoro serial killer, sabe? Esses seriados assim, tipo CSI. Eu adorava. Foi aí que eu comecei a cuidar de mim. Foi nesse período, entendeu? Então, até 2 anos de Jequiti foi muito complicado. Depois disso, eu falei, não, eu preciso cuidar de mim e eu preciso também dar atenção para minha filha, né? Porque daqui a pouco, eu pensava comigo, daqui a pouco ela tá na época de prova, né? Então,
eu consegui, né? Com isso que eu estava fazendo, eu consegui me formar em administração e marketing digital, né? Eu fiz isso com 2 anos que eu estava na Jequiti, né? Então eu já estava com 2 anos de administração. Quando eu comecei marketing digital foi muito complicado por causa do problema que a minha filha tinha na pele. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo para vocês explicando sobre isso. Mas eu dava super conta, inclusive em questão com as entregas, né? Eu tirava um sábado ali, uma hora para botar tudo em ordem e eu conseguia, e a minha filha super entendia, e eu saía com ela, eu passeava, eu tomava sorvete com ela na praça, a gente fazia uma baguncinha aqui em casa mesmo e tudo mais, entendeu? Quando eu comecei a namorar, eu não quis deixar isso como prioridade, um dia para minha filha, né? Então, eu conversei com ele falou pra mim também que ele tinha uma filha. Então, a gente começou a conciliar. Tipo, quando ele estava com a filha dele, eu estava com a minha. E a gente tirava um dia, naquele dia que eles, né, as duas não estavam com a gente tirava um dia, óbvio, pra ficar com a gente, né? Entre a gente. Mas assim, todo do final de semana vocês estavam... Não, a gente tirava um dia pra gente, um final de semana que ele não estava com a filha dele, eu pedia pra minha mãe dar uma olhada na Catarina. Eu tirava um dia meu e dele. No outro final de semana a gente tirava um dia com elas. E no outro a gente tirava todo mundo junto. Entendeu? Então era isso que eu fazia. Quando tinha prorrogação na Jequiti, aí sim eu trabalhava, né? Mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu não trabalhava o dia todo. Tô sendo bem sincera com vocês, eu não trabalhava o dia todo. Sabe por quê? Porque eu ficava o dia todo aqui, muitas das vezes a prorrogação era, tipo, eles falavam assim, ó, a prorrogação vai ser até domingo. Muitas das vezes a prorrogação ia até segunda-feira. Eu perdi o meu sábado, eu perdi o meu domingo, eu perdi uma festa, eu perdi uma comemoração, eu perdi alguma coisa. Então, quando acontecia isso, eu trabalhava. Mas se, por exemplo, você foi convidada para um aniversário assim, eu já deixava um recadinho. Pessoal, preciso me ausentar, tal hora eu volto. Entendeu? Tal hora eu volto. Naquele tal hora eu estava respondendo as mensagens de todo mundo. Nem que seja pelo WhatsApp. Mas você estava lá na festa e você respondia. Eu me comprometi, não me comprometi de voltar aquela tal hora? Então, aquela tal hora eu respondia todas aquelas mensagens que estavam lá, algumas dúvidas, pedidos, enfim, porque dava para fazer pedido pelo telefone, tá? Então, eu fazia isso. Recapitulando, tá? Eu vou explicar pra vocês tudo que eu fiz pra poder conciliar. Isso eu vou colocar de modo geral, tá, gente? Porque no início do vídeo eu falei um pouco mais o que eu fiz pra conciliar tudo nesse decorrer que eu fiquei dentro da Jequiti, tá? O que eu fazia pra conciliar? Sendo mãe, esposa, porque eu era separada, mas depois eu arrumei, né, um namorado, então esposa. Sendo líder da Jequiti, fazendo 4 faculdades, primeiro eu fiz 2, depois eu fiz 4, depois estava para concurso público com edital fechado e ajudando a minha mãe. Eu, primeiro, estipulei um horário para me começar a trabalhar. Ponto. Eu comecei a estipular. Eu começava a trabalhar 9 horas da manhã. Acabou. Era 9 horas da manhã, você me esquecia. Você fazia o seu planejamento, você pagava a conta, você isso, você aquilo outro. Sim, eu tenho até um mural aqui, que eu ainda não fiz o meu planejamento de fevereiro, mas eu vou fazer um vídeo fazendo meu planejamento de fevereiro. E é claro que não tem mais Jequiti, né? Mas eu fazia daquele jeito. Então, eu pegava um cronograma mensal e ali eu colocava
dia de campo, dia de você ligar para débito, pegar cadastro antecipado, eu anotava o fechamento, eu anotava o dia da minha caixa, porque eu tinha que fazer a minha caixa. Eu anotava o dia do meu pagamento, porque o pagamento é depois de um determinado tempo, depois que fecha, então eu tinha que ficar de olho porque cairia um feriado. Então tudo isso eu fazia, mas não fazia dentro do meu horário de trabalho. Meu horário de trabalho era 9 horas, ponto. 9 horas vocês podiam me esquecer porque eu estava trabalhando, tá? A única ligação diferente que eu atendi era da escola da minha filha, né? E da minha mãe quando ela tava na rua. Fora isso, eu não atendia mais nada. Entendeu? Parava 11 horas pra poder fazer almoço. Ela tinha condução. Eu buscava ela aqui. Quando ela mudou de escola, ela começou a estudar aqui perto. Eu ia lá de bicicleta e era por volta de umas 11h40, mais ou menos. Eu ia de bicicleta e voltava porque é bem pertinho, né? Quando ela voltar às aulas, eu vou mostrar pra vocês indo a pé, porque de bicicleta, como eu não tenho como fixar, né, eu vou mostrar pra vocês a pé, pra vocês verem como que é perto. E voltava, né, pegava ela, almoçava, descansava, fazia o exercício com ela, se ela tivesse prova, eu estudava com ela na prova, e aí eu voltava a trabalhar. Ali naquele meu trabalho, eu fazia algumas demandas que me deixaram no telefone, mas eu trabalhava até 6 horas da noite. 6 horas da noite eu estava falando com uma consultora, acabou. Ah, mas teve uma outra consultora que me mandou mensagem. Tá, se foi mais uma consultora que me mandou mensagem, eu atendia ela só pra ela não ficar ali vendo que eu tava online e não tava nem aí pra ela. Eu atendia. Fora isso, acabou, eu desligava meu telefone. Eu dava atenção pra minha filha. A Catarina era a minha prioridade, meu esposo. Aí eu ia jantar, eu ia comer alguma coisa, pronto, e acabou. Quando era fechamento antecipado, vem aí alguma live show que eles faziam, mesmo assim, eu dava essa pausa das 6 horas ali, eu dava essa pausa porque era a hora que mais ou menos o meu esposo chegava, então eu tirava um tempinho com ele, eu botava minha filha pra dormir, né? Eu botava a Catarina pra dormir, mas o meu telefone ficava ligado. Por quê? Porque eu trabalhava até meia-noite, entendeu? E no dia seguinte tinha que estar acordada cedo pra poder botar ela pra escola. Então, se vocês tiverem como, porque eu não sei como é que é a rotina de cada um de vocês, se vocês tiverem como, faça um bom planejamento, sabe? Estipule o horário. Eu vou começar a trabalhar 9 horas. Eu vou dar uma pausa 11 horas. Retorno às 1, né? 1 hora da tarde. Então, eu vou de 1 até as 6 ou de 1 até as 7. Ponto. Acabou. Acabou, porque senão vocês não têm vida social. Essa é a verdade. Vocês não têm vida social. Vocês não têm um dia de descanso. Tá? Vocês não têm. Essa é a verdade. Então, façam isso. Tá? Façam isso. Façam o planejamento de vocês, o cronograma de vocês desse jeito. Hora que eu começo, pausa pro almoço, retorno tal hora, paro de trabalhar tal hora. Se vocês conseguirem a meta de vocês, que é o cadastro durante a semana, tá legal, tá tranquilo, vocês têm aquela promessa que aquela pessoa vai fechar o cadastro com vocês, não tem necessidade de vocês trabalharem sábado. Se vocês das ativas tá legal, tá tranquilo, não tem necessidade de vocês trabalharem sábado. Então, assim, façam isso, entendeu? Trabalhem de segunda a sexta para sábado, domingo, feriado. O seu aniversário você poder parar mais cedo, o aniversário do seu filho, dia dos namorados. Gente, o dia dos namorados eu já trabalhei. Pra vocês terem uma noção, enquanto a gerente tava passeando com o namorado dela, tava todo mundo trabalhando até meia-noite. Então, assim, priorizem vocês também, entendeu? Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês
de como eu fazia para conciliar tudo, tá? Para conciliar tudo. Pausa pra tudo, pausa pra tudo, sabe? Pausa de estudo a estudo. O meu telefone ficava ligado, porque a Catarina tava na escola, então ficava ligado, e muitas das vezes, por causa dela ser cardiopata ou alguma outra restrição, alguma coisa, eles me ligavam. Mas eu tinha o telefone da escola, quem me ligava era uma moça que eu já tinha o telefone dela salvo, então eu sabia que era ela, acabou. Ou senão minha mãe, quando ela ia pra rua, porque às vezes ela me pede ajuda pra me mexer no caixa eletrônico mesmo de longe. E aí eu atendia. Fora isso, nananina não, entendeu? Nananina não. Era isso que eu fazia pra conciliar, pra ter a minha vida social. Sábado, domingo, feriado, dependendo. Esses eram os 3 dias, né, que eu tirava para poder ter a minha vida social, para me poder sair. Natal, dia 25, dia 24 eu trabalhava até 2 horas, depois disso eu não trabalhava mais. E eu já deixava um recadinho, retorno dia 26. Já deixava um recadinho. Retorno dia 26. Dia 25, eu sempre tive isso na minha cabeça. Natal é família. Sabe? Natal é família. Dia 31 eu nunca fui de bagunça, nunca fui de baderna, eu sempre fui mais calma. Então, dia 31 eu também trabalhava até 1 hora e já falava, olha, retorno, tá? No dia 31, retorno dia 2. Acabou. Algumas datas aqui em casa são sagradas, cada um tem sua data sagrada. A gente que tem, por causa da nossa religião, né? A gente tem algumas datas sagradas. Por exemplo, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa eu não trabalho. Entendeu? Sexta-feira Santa eu não trabalho. Ah, mas eu trabalho. Tudo bem, ok. Como tem algumas religiões que sábado não trabalha, eu respeito cada um delas, entendeu? Cada uma, mas eu deixava bem claro. Ah, mas eu trabalho. Ok, meu amor, mas eu não trabalho. Sexta-feira Santa eu não trabalho. Então eu estou parando hoje e só retorno na segunda-feira. Entendeu? Era isso que eu fazia pra conciliar, pra ter um tempo pra mim poder fazer minha unha, fazer meu cabelo, fazer minha sobrancelha, comprar uma maquiagem, levar minha filha pra sair, levar minha filha pra comprar sapato, levar minha filha pra tomar um sorvete. Era isso que eu fazia pra conciliar. Então, façam isso também. Um bom cronograma. Final de semana, sábado e domingo, priorizem os filhos de vocês. Aí eu não tenho filho, tenho esposo, priorizem. Eu não tenho filho, sou solteira, não quero filho, não quero esposo. Priorizem vocês, o autocuidado. Façam faxina na casa de vocês. Muitas vezes eu deixava de fazer faxina na minha casa porque eu não aguentava. Entendeu? Então eu estabeleci isso. Sábado, domingo é meu dia de descanso, é o meu dia de fazer a faxina também. Entendeu? Guardar roupa que já tava pra dobrar e tudo. Então, assim, essa é a dica que eu tenho, tá? Pra vocês conciliarem tudo. Tirem dias pra vocês descansarem. Dias pra vocês... Ah, mas eu não quero sair, quero ficar em casa vendo série. Assiste série. Agora eu tô assistindo, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu tô reassistindo a série Sobrenatural. Eu amo essa série, Sobrenatural. Mas eu já reassisti a série CSI. Eu tô terminando a Sobrenatural pra me assistir um outro CSI. Ó, pra vocês verem. Entendeu? Então, assim, aproveitem, descansem, relaxem, sábado, domingo e feriado, e tirem um dia pra vocês, líderes, porque vocês merecem. Eu sei que vocês merecem, porque é um trabalho árduo, pesado, desgastante, porque lidar com pessoas é assim, né? Fazer o quê? Então, é isso. Nos demais, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.